Olá, cursistas, saudações, aqui professora Neide Alexandre, estamos na ACE Libras, Instituto de Educação de Rondônia, com o curso preparatório para o concurso público SEDUC-RO. Hoje vamos trabalhar com o cargo de agente de alimentação, é o técnico educacional agente de alimentação. O tema que vamos trabalhar hoje é esse que vocês estão visualizando aí na tela, preparo e distribuição dos alimentos, tá? Nós trouxemos aqui para vocês um guia visual para a sua aprovação, com padrões, seguranças e fluxo. Vamos lá. Então, vamos aqui trazer para vocês, né, o conteúdo do preparo, distribuição dos alimentos em relação à merenda escolar. Aluno, cursista, estudante, veja bem, o preparo das refeições no ambiente escolar, ele não é apenas uma atividade operacional, tá? Trata-se de uma função estratégica, né, dentro da política pública de alimentação escolar. Veja bem, isso tudo está vinculado ao PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Você tem que ter isso aí organizado em sua memória, tá? PNAE, P-N-A-E, é uma sigla que significa Programa Nacional de Alimentação Escolar. Perfeito? Muito bem. Ó, guarda isso aí na mente, porque vai cair na sua prova, dia 8. Tá bem aí, vamos lá. O que visa, tá, esse programa? Ele visa garantir com segurança a alimentação escolar, o desenvolvimento físico e o rendimento pedagógico do aluno. Então, vamos lá. Olha só, o preparo das refeições, conforme o Programa Nacional de Alimentação Escolar, impacta em diferentes pilares, tá? Diretamente nesses 3 pilares que são esses que eu falei para vocês. Eles são imprescindíveis, fundamentais. Primeiro é a segurança alimentar, que você vai estar aí garantindo o acesso dos alimentos e alimentos com qualidade à clientela escolar, comunidade escolar, os alunos. Outro pilar, que é o desenvolvimento físico, onde os alimentos, ele traz o quê? Nutrientes, né? E esses nutrientes entram no corpo para regenerar esse corpo, para nutrição adequada e, na consequência disso, o crescimento. Ainda, o pilar, que esse é o terceiro, é o rendimento pedagógico, tá? O rendimento pedagógico do aluno, a partir do momento que ele está bem alimentado, ele vai aprender melhor. Aluno conforme não aprende. Então, vamos lá. Vamos dar sequência aí ao nosso slide e falar também para vocês sobre os quatro pilares da qualidade na alimentação, que a resolução número 216 de 2024 traz para vocês em relação aí às boas práticas da alimentação, ok? Então, nós temos aí, no contexto da alimentação escolar, especialmente dentro do PNAE, né, a qualidade da merenda, ela se sustenta aí nesses 4 pilares, tá? Então, vamos lá. A inocuidade, né, as refeições escolares, ela deve estar livre de contaminantes, né, livre de todo e qualquer germe, bactéria, tá? Livre, então, desses contaminantes. Segundo pilar, nutricional, tá? A refeição escolar ela deve estar adequada às necessidades energéticas, tá?
cada aluno, né, conforme as séries, conforme aí o grau, né, o nível, por exemplo, aluno do nível da educação infantil, ele tem uma porção alimentar diferente da porção alimentar do aluno do ensino fundamental 1 e diferente, né, já da porção alimentar do aluno do fundamental 2 e mais diferente ainda do aluno do ensino médio. Então, as porções são conforme a faixa etária e os níveis. Então, vamos lá. Sensorial, tá? Voltando ainda aqui no nutricional, deve ser adequado às necessidades, né, energéticas. Cada aluno em sua fase, em sua faixa etária, ele requer aí um grau maior de energia para o seu sustento diário, ok? Então, entra em ação a equipe multiprofissional, tá? Para fazer aí essa adequação nutricional, que são os nossos nutricionistas da rede estadual de educação de Rondônia. Sensorial é o outro pilar, é o terceiro pilar, tão importante quanto os demais, porque nesse sensorial vamos trabalhar os sentidos, né? Os nossos sentidos, como o sabor, que é o tato, né? A gente vai sentir através da língua, né? Onde a gente vai sentir aí o sabor do alimento. O aroma, vamos usar aí o olfato, e aí, então, vamos sentir se aquela refeição ela está um cheiro agradável, né? Quando a refeição ela está pronta, ela solta, ela exala um aroma e aí você tem vontade de comer, começa a salivar. E a apresentação, onde o nosso os olhos, né, vê aquela comida, aquele prato bem nutritivo, bem colorido, vai chamar atenção. Então, nós temos aí esse órgão do sentido, que são os olhos, para ver essa apresentação e ficar de forma aceitável, né? Porque vai induzir você a querer essa alimentação, que está bem organizada ali no prato, bonita, colorida. Olha, as crianças adoram. O quarto pilar é o pilar sanitário, tá? Que diz respeito à questão da saúde, as normas de higiene, lá nas boas práticas da alimentação escolar, preparado conforme as normas de higiene. Olha só, uma dica de prova, né? Uma dica é que a banca ela pode cobrar a diferença entre qualidade sanitária, que é a limpeza e segurança, e qualidade nutricional, que são as vitaminas e nutrientes. Então, você, aluno, candidato à vaga do agente de alimentação, fique ligado aí, tá? Nessas questões, desses comparativos, né? Dessas diferenças, tá? Fique bem ligado, porque a banca vai cobrar. Vamos lá, mais adiante. Os inimigos invisíveis, né? Dos tipos de contaminação. Gente, isso é imprescindível. Banca e BAD adora, tá? Verificar se você está atento às questões aí das contaminações. Olha só, temos aí 3 tipos, né? A primeira é a biológica, tá? Onde bactérias como a salmonela, tá? Pode causar aí manipulação incorreta, né? Você está lá manipulando os alimentos na produção e tal, e aí o tempo, né, a temperatura, de forma errônea, vai causar aí essa contaminação biológica, ok? Química. Também os alimentos podem ser contaminados com produtos químicos. Olha só, produtos de limpezas, inseticidas e outros, tá? Causa, por exemplo, o armazenamento inadequado junto aos alimentos. Pode causar, sim, uma contaminação química.
Terceiro, físico. Fragmentos de vidro, cabelo, pedras, pregos e outros, né? Isso causa, né? A causa disso daí é falta de manutenção ou ainda o não uso do EPI, que é o equipamento de proteção individual, ok? Então, vamos lá. Na sequência, nós temos aí o exemplo, né? Cortar a salada na mesma tábua do frango cru. Isso vai resultar em uma contaminação cruzada, tá? Isso vai resultar em uma contaminação cruzada que você pode estar aí estragando o alimento, né? Que vai para a mesa do nosso alunado, né? Da nossa comunidade escolar, ok? Então, vamos lá, vamos melhorar aqui esse áudio, trazendo aí para vocês um som mais estéreo, ok? Vamos. Olha só. A regra de ouro em relação ao controle da temperatura. Gente, temperatura dos alimentos é algo importantíssimo aí para você, futuro agente de alimentação. Vamos lá. O que significa aí esse C? Vocês estão visualizando aí na tela, né? Vocês estão vendo aí um Czinho que marca aí a temperatura. Esse C significa Celsius. Celsius, ok? É o grau, tá? O C significa Celsius, que é a unidade usada para medir temperatura no Brasil, tá? Exemplo, 0 graus Celsius, temperatura de congelamento da água. 100 graus Celsius, a água está, ó, fervendo, borbulhando, ok? Então, quando falamos de 5 graus Celsius ou 60 graus Celsius, estamos dizendo que 5 graus Celsius ou 60 graus Celsius, tá? Igual como vocês estão visualizando aqui na tela, ali na zona de perigo. 5 graus Celsius e 60 graus Celsius, tá? Então, essa é uma zona de risco máximo, né? De proliferação de micro-organismos. Cuidado, tá? Cuidado. Quando está acima de 60 graus Celsius, é uma zona segura, né? Por exemplo, frango deve atingir a interna de 74 graus Celsius para que ele fique livre de bactérias. Porque o que acontece biologicamente? As bactérias são seres vivos microscópicos, né? A gente não consegue ver assim a olho nu, mas se você pegar um microscópio, coloca aqui e aí você vai verificar milhares de bactérias. Veja só, elas precisam de temperaturas adequadas, né? Elas gostam de temperaturas mais úmidas, né? Elas gostam de alimentos, né? Que são os nutrientes delas. E aí, entre 5 graus Celsius até 60 graus Celsius, o ambiente fica confortável para elas, tá? Fica confortável. É como se fosse, assim, a temperatura ideal para a reprodução. E aí, então, uma bactéria, ela vira 2, né? 2 viram 4, 4 viram 8, e assim vai dobrando, vai se multiplicando, né? E aí vai estar contaminando os alimentos dos estudantes, dos alunos, e refeição contaminada vai causar um surto, né, dentro da escola, surto de doença, de mal-estar. Então, vamos ter cuidado, né? Por isso a importância, né, da gente estar sempre colocando os alimentos na temperatura adequada. Olha só, o binômio tempo versus temperatura é o principal fator de segurança. Então,
Quando esse alimento está menor que 5 graus, está numa zona segura, tá? Quando está entre 5 graus Celsius a 60, é um risco de proliferação de micro-organismos. Acima de 60, maior que 60 graus Celsius, está numa zona de conforto, né? Isso quando o alimento já está preparado, já vai para consumo, né? Então, nós precisamos estar atento aí a essa questão do controle de temperatura, tá? Com relação aos alimentos. Pode passar. Então, vamos lá. Agora, vocês estão aí visualizando, vamos lá? A aplicação, né? A aplicação, vamos ver aqui, correta entre tempo e temperatura. Olha só, o cenário mostra aí que cenário correto, os alimentos devem ser preparados, né, às 9 e servido às 11, né? Isso aí está um procedimento correto. Procedimento deve ser mantido sob o aquecimento controlado, acima de 60 graus Celsius, ok? Agora aqui um alerta, né, da banca e aí uma pegadinha. Cuidado com a afirmação falsa de que os alimentos podem permanecer por até 4 horas em temperatura ambiente, tá? Olha só, o veredito, a resposta disso é errado, tá? A exposição à temperatura ambiente, ela deve ser minimizada. O menor tempo possível do alimento estar ali em ambiente, né? É o menor possível para que ele não venha estragar, que ele não venha a proliferar bactérias, ok? Correto? Olha só, quantidade e porcionamento. Quem define? Bem, o agente de alimentação, ele não define a quantidade, tá? O nutricionista, sim, ele é o responsável técnico, é ele quem define, tá? Baseado em quê? Faixa etária, necessidade energética e período. Seja no período parcial, ele estuda apenas em um período do dia, ou manhã, ou tarde, né? Ou integral, ele estuda manhã e tarde. Então, nós temos aí na imagem mostrando um prato com porções menores, né? O aluno lá do ensino fundamental 1, ou ainda o aluno do ensino médio, que tem uma porção maior, né? E com mais caloria, porque ele já é maior, então ele precisa, né, receber no mesmo pé de igualdade, né? Na equidade alimentar, que significa igualdade, tá? Por conta do tamanho dele, tá bom? Então, tem que ficar atento aí às pegadinhas, né, de prova, que servir porções maiores, né, para alunos preferidos, fere o princípio da impessoalidade e equidade. Você vai estar cometendo aí uma sanção administrativa, você vai estar contra os princípios administrativos, tá? A administração pública, então fique bem atento a essas questões, futuro agente de alimentação. Vamos lá, sobre o fluxo, né, de produção unidirecional. É uma direção única, tá? Não tem curva, é reto. Vamos lá. Então, vamos aqui para nosso processo, né? Como é que funciona aí a questão do fluxo de produção? Começa lá no recebimento, onde o caminhão entra, né? Vai fazer o descarregamento das mercadorias e o fluxo vai para onde? O armazenamento, onde vai se guardar esses alimentos dentro do depósito, ok? Nas prateleiras, de forma organizada, ou no freezer, na geladeira, ok? Vamos lá. O pré-preparo, tá? Aqui onde você vai organizar os produtos para começar a produzir as refeições. Vejam aí na imagem. Aí, então, na sequência, já vem aí o preparo, tá? Tem toda uma sequência organizada. Distribuição
é onde você vai fazer a distribuição da merenda para os alunos, tá? Regra de ouro. Nunca deve haver cruzamento entre área suja e área limpa, porque ali já vai causar a contaminação dos alimentos. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? O retorno de pratos sujos não pode cruzar com a saída de alimentos prontos. Então, você está ali no momento da alimentação, entregando a refeição para os alunos. Está aqui nesse janelão. Então, disponibiliza outro espaço, tá, para a entrega dos pratos que foram consumidas aquelas refeições. Esses pratos estão sujos, então não pode ser entregue na mesma área que você está disponibilizando os alimentos que serão consumidos pelos alunos, tá? Separa, tá? Veja aí o cantinho que vai fazer a entrega dos pratos sujos e deixa somente ali, naquele momento, a área específica, né, para a entrega dos alimentos que serão consumidos. Próximo. Vamos falar agora aí da organização de estoque, né? O estoque, ele também faz parte da sua rotina de trabalho. Você, futuro agente de alimentação, ou você já é agente de alimentação nas escolas públicas do estado de Rondônia, mas precisa revisar aqui esses conhecimentos sobre o PEPS, né? O que significa PEPS? Veja bem, isso é assunto de prova. Primeiro que entra, que são os produtos que chegam, né, na escola. Eles entram primeiro e eles serão os primeiros que vão sair da prateleira para o consumo, tá? O alimento com validade mais próxima deve ser usado primeiro. Então, aqueles que chegaram ontem serão hoje já utilizados por conta da questão da validade, tá? Aí, os que chegarem hoje terão, né, o processo pós, né, o dia que eles estão, tá bom? Vamos lá. Checklist diário do agente. Você precisa verificar a validade, conferir o armazenamento, tá? Fechado, longe do chão, não pode colocar alimentos no chão. E também verificar se aquele alimento não está amassado de forma que venha destruir, né, ou danificar o alimento que está ali dentro daquela embalagem. Limpar superfícies antes de iniciar aí a organização nas prateleiras e outros, na geladeira, no freezer, tá? Essa superfície deve estar limpas, ok? Vamos lá, pode passar. Olha só, sobre a questão da higiene e comportamento, tá? É obrigatório, todas essas regras vocês já sabem, mas a gente precisa revisar isso daí, colocar para vocês, porque é importante. Olha só, lavagem correta das mãos, tem que passar pelo menos uns 10, né, os 10 primeiros segundos ali lavando as mãos, né, colocando o produto, lavando, assim, assim, e aí você conta até 10, pelo menos, né, 10 segundos, não pode só abriu a torneira, passou a mão aqui e já sai, não passou nem o sabão. Isso não é lavagem, ok? Isso não é lavagem. A lavagem precisa ter aí o sabão. Passa o sabão, de preferência, os sabões que precisa ser líquido, tá? Melhor ainda. E de preferência neutro ou de coco. Perfeito? Uso de EPI, toucas, avental e também sapatos fechados. É imprescindível. Vamos lá, unhas cortadas e limpas. Eu estava conversando aqui com a minha memória. Sabões ou sabões? Eu acho que são sabões, tá? Depois vamos ver lá nas regras com o professor Fonseca. Marcos Fonseca, língua portuguesa. Vamos lá ainda, né? É proibido o uso de unhas esmaltadas, ela pode causar contaminação nos alimentos, os adornos, anéis, brincos, relógios, pulseiras e outros. Uso de celular durante o preparo do alimento, tossir, espirrar, falar sobre os alimentos, você sabe também que é proibido. Né? Aquilo que a gente não quer para nós, também não vamos fazer para o outro. É a questão da empatia, limpeza, tá?
são protocolos aí que você deverá seguir. A etapa, tá? E assim, deverá seguir e vale, né, vale o seu salário aí de agente de alimentação. Então, isso caindo na prova, você tem que colocar o que está nos manuais teóricos, tá bom? Não vai seguir lá a sua rotina, a sua prática, que às vezes não está condizente com a teoria. E a banca cobra aquilo que está na teoria, tá bom? Olha só, a etapa crítica da distribuição. Vamos lá. No momento, né, da distribuição dos alimentos, das refeições escolares, utensílios de uso como concha, padronizadas, evita desperdício e contato manual, ok? Então, assim, os quentes mantêm balcão térmico, isso quando tem na escola. Quando não tem, aonde é que se mantém? Nos panelões, né? Vamos lá. Os frios, você vai manter eles aonde? Sucos e saladas serão mantidos sob refrigeração. E até o último momento, né? Aí sim que você vai estar utilizando. Então, um alerta aí para você, cursista. Servir alimentos usando esmalte ou sem touca é falha sanitária grave, ok? Contaminação física e química. Olha aí, a banca provavelmente vai fazer questões, né, sobre isso. Agora vamos lá. Do atendimento e a postura ética, o agente de alimentação, ele também é um educador alimentar, ok? Tratar todos os alunos, tá? Como? Vamos tratar os alunos bem, porque eles são os nossos clientes, é a nossa clientela, não é verdade? É isso mesmo. Olha só, ele, né, você deve dar um bom dia, né? Tem que ser um atendimento cordial. Você é um servidor público, você está servindo a uma sociedade, a um cidadão, né? Então, vamos lá, tratar todos com cordialidade, respeito, incentivar a alimentação saudável, jamais constranger o aluno ou negar repetição, tá? Salvo se tiver alguma orientação técnica, tá? Evitar o desperdício através da conscientização. E você realmente é um educador, você vai trabalhar isso com os alunos, tá bom? Vamos lá. Decifrando a banca, tá? Situações, problemas, então a gente vai colocar aqui alguns cenários, tá? Que você vai dizer sim ou não. Então, vamos lá. Olha só, deixar alimento cozido sobre a mesa por 3 horas sem controle térmico. Isso daí é uma falha grave, né? Então, tome cuidado. Outro cenário, cortar a salada na mesma tábua onde cortou o frango cru. É uma contaminação cruzada, gente, tá? Então, vamos lá. Atentos aí a essas questões. Cenário 3. Iniciar o preparo sem higienizar a bancada. É um erro de procedimento, tá? Então, nós temos aqui 3 erros, né, que tem aí a sua classificação. O primeiro é uma falha grave, onde você vai ali deixar o alimento 3 horas sem nenhum controle térmico, tá? Então, aquele alimento certamente proliferou bactérias, já está contaminado e pode causar doenças na comunidade escolar. O cenário 2, né, cortar alimentos e não lavar, depois usar, reutilizar para outra produção, vai causar aí uma contaminação cruzada. Então, tome cuidado, tá? Porque a contaminação cruzada, ela causa também doenças. E como causa? Por conta dos germes, né? Aqui é uma contaminação biológica. Olha só, esse último, né, que é o terceiro, preparar os alimentos sem higienizar a bancada, é um erro de procedimento, né? Você já vai ali começar errado, né? E se cair na prova, você também vai errar e vai perder os seus 3 pontos. Vamos lá. Uma questão aqui. Durante a distribuição,
o alimento permaneceu 2 horas e 30 minutos em temperatura ambiente, 28 graus Celsius. Após sair do fogão, essa prática, vamos lá, está correta se coberto? B, é aceitável se ventilado? C, compromete a segurança alimentar? Está na zona de perigo? É a que está marcada aqui de forma correta. É isso mesmo, tá? Compromete a segurança alimentar e está na zona de perigo. Letra D, é permitida se visualmente adequada. Não é permitido, tá? Então, aqui na explicação, o tempo excede o limite seguro na zona de perigo, tá? 5 graus Celsius a 60 graus Celsius, permitindo aí o quê? A proliferação bacteriana, tá? Então, cursista, muito cuidado e fique bem atentos, tá? Porque a banca gosta de questões sobre a temperatura. Vamos lá, resumo final, checklist da sua aprovação. Norma RDC 216 de 2004, ela é uma norma que fala sobre as boas práticas da alimentação, ok? Então, já sabe, as boas práticas de alimentação está, né, sob a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ela publicou essa resolução, que é a RDC número 216 de 2004, tá? Ela estabelece que o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação, ou seja, é a norma que determina, né, como deve funcionar aí qualquer lugar que prepare alimentos, tá? Incluindo cozinhas escolares, como a sala de merenda, né? A cozinha, refeitórios, restaurantes e lanchonetes, ok? A RDC, tá? Que é a Resolução das Boas Práticas Alimentares, ela exige higiene pessoal do manipulador, o uso do uniforme adequado, o controle da saúde dos funcionários, tá? Por isso tem que ter a carteirinha de saúde. Todo e qualquer agente de alimentação tem que ter a carteirinha de saúde, tá bom? Depois você vai tirar a sua, ou você já tem, tá? Procedimentos de higienização, tá? É exigido aí pela RDC 216/2004. O armazenamento correto e também o controle da temperatura e ainda o manual de boas práticas, ok? Então, é imprescindível, tá? Sobre a zona de perigo, é entre 5 graus Celsius a 60 graus Celsius. O fluxo é unidirecional, é único, é reto, não tem curva, tá? Vamos lá. Sujo não cruza com limpo, então já sabe que os pratos, né, os talheres sujos não pode ser colocado na mesma bancada que está sendo servido os alimentos para consumo, porque isso aí vai dar uma contaminação cruzada, ok? Vamos lá. Estoque, sobre o PEPS. PEPS, né, é um nome interessante, significa primeiro que entra é o primeiro que sai, ó, já coloca isso aí na mente. Primeiro que entra, primeiro que sai, tá bom? O PEPS é um método, tá? Um método de organização de estoque, onde significa que isso que eu acabei de falar para vocês, o primeiro que entra é o primeiro que sai, tá? Então, vamos lá. O objetivo do PEPS é evitar vencimento dos alimentos, reduzir desperdício, garantir a qualidade e segurança alimentar e ainda organizar o estoque de forma eficiente e cumprir as normas sanitárias, ok? Muito bem, vamos lá. Serviços de equidade e respeito aos alunos. Não pode favorecer um aluno e desfavorecer o outro. Tem que ter
equidade, que significa igualdade, tá? E respeito aos alunos. Equidade dentro da necessidade deles. Vamos lá. Então, encerramos aqui o nosso slide e agora eu vou passar para vocês os nossos exercícios. Vamos lá. Vamos lá, cursista? Agora chegou a hora das questões. Vamos verificar aí se você assimilou todo esse conhecimento, né, sobre a questão da alimentação, segurança, zona de perigo, temperatura, o fluxo, tá bom? Então vamos lá? Olha só, durante a rotina de uma escola estadual, o arroz e o frango foram separados às 9h30, ok? Por atraso na organização das filas, os alimentos permaneceram sobre a bancada. Então, os alimentos estavam aqui, sobre a bancada, tampados até 11h45, em temperatura ambiente, média de 29 graus Celsius. Então, às 11h50, iniciou-se a distribuição para os alunos. Bem, à luz da segurança alimentar aplicáveis à alimentação escolar, assinale a alternativa correta. É a correta, tá? Que está se pedindo. Então, nós temos aí: A, o procedimento está adequado, pois os alimentos estavam tampados, o que impede a contaminação biológica. B, a conduta aceitável, pois o tempo foi inferior a 3 horas e os alimentos estavam visualmente próprios. C, o procedimento compromete a segurança alimentar, pois os alimentos os alimentos permaneceram na zona de perigo térmico. A mais condizente aí, vocês já estão vendo, é a alternativa C, né? Realmente, esse tempo, né, os alimentos podem já ter ocorrido aí uma proliferação de germes, de bactérias. Então, vamos lá. D, a prática somente seria irregular se houvesse alteração perceptível de odor ou textura. Não. A conduta é regular desde que o reaquecimento seja realizado após o início da distribuição. Não. Então, a resposta condizente aí, a correta, está na alternativa C, ok? Vamos lá, questão 2. Vamos passar aqui para você ver bem essa questão 2. Questão 2. Contaminação cruzada e o fluxo. Vamos lá, trabalhar aí. Em determinada unidade escolar, o agente de alimentação realizou o corte de frango cru em uma tábua plástica. Em seguida, utilizando-se a mesma tábua e a mesma faca, iniciou o corte dos tomates destinados à salada, tá? E aí, então, sem higienização intermediária, sob a justificativa de que os tomates seriam posteriormente temperados no vinagre. Vamos lá. Considerando as boas práticas de manipulação de alimentos, assinale a alternativa correta. A. A prática é aceitável, pois o vinagre atua como um agente antimicrobiano eficaz. Nesse caso aí não, gente. A conduta caracteriza a contaminação cruzada, ainda que não haja o contato direto entre os alimentos crus e cozido. Correto. Exatamente, a letra B aí é a resposta correta, tá? Então, vamos lá, para adiantar aqui. Questão 3, controle de porções e equidade. Vamos lá? Em uma escola com 240 alunos matriculados no turno matutino, foram preparados 48 quilos de alimento para o almoço. Conforme o planejamento nutricional, durante a distribuição, alguns alunos receberam porções superiores às estabelecidas, antes que todos fossem atendidos, ocasionando aí a falta de alimento ao final do atendimento.
Com base nos princípios de organização do serviço e controle de porções, assinale a alternativa correta. A. O agente possui autonomia para ajustar as porções conforme a demanda espontânea, você viu lá na parte teórica, né? Que não. A conduta é legítima e a repetição, se for autorizada verbalmente, será pela direção escolar. Também não, né, gente? Vamos lá. C. A situação evidencia falha no controle e no porcionamento e afronta o princípio da equidade. Exatamente. A letra C é a resposta correta aí para essa questão 3, tá? Vamos lá para a questão 4 agora. Questão 4. Isso, vamos lá. Coloca aí na questão 4, vamos subir. Olha só, manipulação de alimentos quentes e frio. Durante a organização da cozinha escolar, verificou-se que alimentos frios, saladas, sucos, estavam armazenados temporariamente próximo ao fogão industrial, em razão de uma limitação de espaço físico, permanecendo ali por cerca de 50 minutos antes da distribuição. À luz das normas do controle térmico, a organização ambiental assinale a alternativa correta. Tá? Letra A. A prática. A prática aceitável, pois o tempo foi inferior a 1 hora. Não, nada disso, tá? B, a situação não compromete a qualidade desde que o recipiente estejam fechados. C, a conduta é inadequada, pois compromete, sim, o controle de temperatura e favorece o risco de contaminação. Essa é a resposta correta em relação aí à questão 4. Vamos passar para a questão 5. 5. Planejamento e rotina e responsabilidade funcional. No início do expediente, o agente de alimentação iniciou aí o preparo dos alimentos antes da higienização completa, da bancada, da verificação dos prazos de validade, dos gêneros e que seriam aí utilizados, sob o argumento de que o atraso poderia comprometer o horário de distribuição. Considerando a rotina de trabalho e a organização da cozinha escolar, assinale a alternativa correta. Olha só, a prioridade deve ser o cumprimento do horário, ainda que em etapas sanitárias sejam postergadas. Postergada quer dizer que deixa para depois, entendeu? B, a verificação da validade é a atribuição exclusiva do setor administrativo. C, a conduta caracteriza falhas na rotina de segurança alimentar e organização do trabalho. A questão 5 aí, a correta é a letra C, tá? Então, você que já está, assim, revisando aí os seus conteúdos, né? Quando vê essa questão, você já vai saber qual é a resposta correta, o que a banca está pedindo em relação àquela questão. Vamos lá, questão 6, já estamos terminando. Durante a distribuição do alimento, permaneceu 2 horas e 30 minutos em temperatura ambiente, 28 graus Celsius, após sair do fogo, sendo servida aos alunos. Essa prática, conforme aí as alternativas, está correta a questão. Qual número? Qual letra? Letra C, segurança alimentar, por estar na zona de perigo térmico, igual, né, às demais questões relativas aí à temperatura, tá bom? Então, vamos lá, questão 7 sobre a norma RDC, norma de boas práticas. Ela trata de quê, gente? Vamos lá? Trazendo aqui para a questão 7. Temos aí a alternativa A, B, C ou D. Veja aí, a resposta mais condizente aí está em qual letra? A letra B, né? Boas práticas para serviços de alimentação. É isso mesmo, tá? Vamos para a 8ª e última questão.
Olha só, já está aparecendo aí a resposta para vocês, né? É sobre o PEPS, aplicado ao estoque da merenda, né, que tem como finalidade aí, o quê? Veja aí, a resposta correta está na letra C, que é garantir que os alimentos mais antigos sejam utilizados antes dos mais recentes, ok? Cursista, esteja atento, esteja ligado às questões, tá bom? Estude, ainda dá tempo, a sua prova é dia 8, e revisite sempre aqui o canal da Celibras, que nós disponibilizamos aqui videoaulas gratuitas para você, tá bom? Então, até mais, fique atento aí às nossas próximas aulas. Tchau!